E o amigo diz, I watch movies, I read, write. E aí? E você? O que é que você faz para que você conquiste a sua fluência? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão colocar aqui podcast, né? O podcast da Wave, porque tem várias pessoas que escutam o nosso podcast e, muitíssimo obrigado por isso. Mas a pessoa aqui, no nosso diálogo, está dizendo que ela assiste filmes, ela lê, ela escreve. I watch movies, I read, write, tá? Então ela mencionou 3 coisas. Você, e aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você aí do outro lado, você assiste filme em inglês? Sim ou não? Você assiste filme em inglês para treinar inglês? E se você assiste filme em inglês, você assiste esse filme com legenda ou sem legenda? Escreve aí. Com legenda ou sem legenda? Quero saber. Aí, ó, a Ângela está dizendo, sim, infelizmente com legenda, ainda. Yes, 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 mas eu quero saber também da legenda. Coloca aí. Sem legenda, opa! Com legenda, mais gente falando. Pessoal, olha só, lembra que o como é importante? Então eu vou passar o como para você agora, tá? Sem saber o como fazer, muita gente está perdendo tempo no estudo ou sem foco, sem objetivo, acaba deixando de aprender o que realmente gostaria de aprender. Então vamos lá. A primeira pergunta, que é a pergunta que direciona todo o comportamento. A primeira pergunta que você precisa fazer é: para que eu assisto um filme? Para que eu vou assistir um filme? Eu tenho o objetivo de treinar meu inglês, tá bom, mas qual é o treinamento que eu quero ter desse filme? O que eu quero colher disso? Porque no inglês nós temos 4 habilidades, aliás, línguas, né? Nós temos 4 habilidades linguísticas: ler, escrever, entender e falar. Qual dessas 4 habilidades você está treinando quando você assiste um filme com legenda? Ângela está dizendo aqui que assiste com legenda e o treinamento, o objetivo é a audição, é treinar a sua compreensão auditiva. Bom, baseado nisso, Ângela, eu gostaria de pegar você como exemplo, tá? Mas várias pessoas mencionaram a mesma coisa aqui, então vai servir para todos. Se você está treinando, se você está assistindo o filme com legenda, com o objetivo de treinar a sua compreensão auditiva, você está atrapalhando a sua compreensão auditiva. Você não vai entender o que as pessoas falam nunca. Nunca, 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 nunca. Esquece isso. Esquece. Você vai ficar excelente na leitura, mas a compreensão auditiva, que é o seu objetivo, se perdeu por completo uma vez que você colocou legenda. Se você está assistindo um filme em português e coloca a legenda em português, os seus olhos automaticamente vão ler aquilo que está sendo escrito ali embaixo. Automaticamente. Não importa se português é a sua língua mãe. Se é em inglês, então, mais ainda, tá? Então, você não pode, se o seu objetivo é treinar a compreensão auditiva, você não pode assistir filmes com legenda. E aí, o que as pessoas falam para mim é: mas Marcelo, eu não vou entender nada do filme. Opa, mas espera aí um pouquinho. Qual é o seu objetivo? Não é treinar a sua compreensão auditiva? Se for para entender o filme, coloca logo dublado, pô, você entende? Não tem problema nenhum. Coloca dublado. Mas se o objetivo é o treino, é porque as pessoas muitas vezes não se perguntam qual é o meu objetivo. Entendeu ou não? Se você não sabe por que você está fazendo alguma coisa, não adianta dar o primeiro passo. Você tem que se perguntar tudo na vida. Qual é o meu objetivo? Se o seu objetivo é treinar a compreensão auditiva, assista sem legenda. E aí entra aquelas palavrinhas: constância, perseverança, determinação. Lembra? Todo dia você vai assistir filme sem legenda. Não necessariamente um filme, você pode assistir uma série, você pode assistir um vídeo, você pode assistir como eu fiz quando eu estava aprendendo inglês. Você pode assistir jornal, tá? Quando eu cheguei em Nova York, eu não falava inglês, eu conheci um brasileiro em Nova York chamado Rosário, e ele me deu essa dica. Ele não entendia nada de psicologia, mas ele sabia o que ele havia passado para aprender o idioma.
e ele me disse de forma bem prática, bem realística, Marcelo, vai para casa, liga a televisão no jornal e fica ouvindo. E eu disse para ele, mas Rosário, eu não vou entender nada. E ele falou, mas o seu objetivo não é entender, cara. Seu objetivo é treinar. Ele falou isso para mim. E aí ele falou assim, olha, se você treina e repete a mesma coisa várias vezes, é igual na luta, porque a gente treinava luta, né? Treinava junto. Ele falou, é igual na luta. Se você treina e repete, você fica bom. Vai lá e faz. Eu fiz isso e deu certo. E aí eu fiz. Eu me lembro que eu sentava no chão, no carpete, de frente para a televisão, colocava assim, os ouvidos ficavam em pé, né? Tentando compreender aquilo. E você sim se esforça para tentar compreender. E você busca toda a informação não verbal que você puder. As imagens te ajudam, os números que aparecem na tela vão te ajudar, tá? As coisas que você vai vendo ao longo, enquanto você vai escutando, vão te ajudar. E o cérebro humano tem uma capacidade absurda de adaptação. Em prol da sobrevivência, o cérebro se adapta a qualquer coisa. Então, quando você repete, o cérebro entende, opa, isso deve ser importante, porque está repetindo todo dia, toda hora. Isso deve ser importante para a sobrevivência, vou ajudar. No início ele tenta atrapalhar. Por quê? Porque consome energia. Se consome energia, ele não quer gastar energia. Ele prefere ficar tranquilo e calmo caso aconteça alguma coisa para a gente precisar lutar ou fugir, tem que ter energia corporal aqui. Não, vamos ficar de boa, vamos só comer e dormir. Mas nos dias de hoje, a gente precisa sim exercitar o cérebro. E a gente só consegue fazê-lo trabalhar a nosso favor quando a gente mostra para ele que isso é relevante. Para mostrar que é importante, repete. Chega uma hora que você fala, opa, entendi uma palavra. Daí um pouquinho, opa, eu acho que entendi essa frase. Opa, e assim você vai compreendendo. Mas tem que haver repetição sem desistência. Você acha que é fácil? You gotta put in the work. You need to put in the work. Lembra dessa frase. You need to put in the work. Você tem que fazer a sua parte, tá? Se você não fizer a sua parte, você não vai colher o resultado que você quer, tá bom? Tem que pagar o preço. Lembre-se que o treino aqui é treinar a audição, a compreensão auditiva. E para isso você vai precisar, sim, de uma sequência, tá? Se você quer treinar a leitura, aí vai ler um livro, vai ler um texto, um artigo científico, sei lá, alguma coisa. Se você quer escrever, vai escrever. Se você quer falar inglês, você tem que falar inglês. Não existe você falar o idioma lendo. Não dá para você falar o idioma escrevendo. Você não vai aprender, você vai ficar bom na escrita, entende ou não? Para falar, você precisa falar. Para treinar a compreensão auditiva, você não pode ler, você tem que ouvir. Tá bom? Ficou claro? Lembre-se que quando você era criança, você não sabia ler ou escrever, tá? E você fazia associações com aquilo que lhe era apresentado. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Ao longo da imersão, para você utilizar o seu cérebro a seu favor. Mas, vamos à frase. I watch movies, read, write. I watch movies, read, write. Fecha os seus olhos, hein? Não fica lendo, não. I watch movies, read, write. Muito bom, muito bom. Bom, a pergunta agora é: how's your reading? Se ele pegou aqui, no caso, uma das 3 habilidades e decidiu perguntar a respeito. É uma das 4, no caso, né? Mas pegou a leitura para saber como anda a leitura. Como é que está a leitura? Você está treinando a leitura, como está a leitura? And how's your reading? Aqui nós temos o how's, que é a abreviação do how is, tá? And how's your reading? Olha a pronúncia, how's. É igual aquela balinha que a gente chupa, tá bom? And how's your reading? Vamos repetir? And how's your reading? And how's your reading? And how's your reading?
Não sei se você viu, mas a palavra reading, você pode pronunciá-la reading com o som de D? Ok. Como é geralmente pronunciado? D sendo transformado em R. Ri, viu? Reading, reading. O G a gente nunca vai falar. ING, esse G no final a gente não pronuncia, tá? Reading, reading. And how's your reading? Ok? Bom, a resposta é it's okay. Minha leitura tá bem. Qual é o problema? I can't speak English. Será que esse é o seu caso? Leitura tá beleza, mas falar que é bom nada? Será que esse é o seu caso? Quem aqui tem dificuldade com a fala do idioma? Alguém aqui tem problemas com a fala do idioma? Se sim, coloca aqui para mim. I do. Se você tem dificuldade com a fala, escreve I do. Quero saber. A resposta é it's okay para leitura, but I can't speak English. Geral falando que tem problemas, né? Sinto muito por isso, mas nós vamos resolver, tá bom? Fique tranquilo, nós vamos resolver, tá? Então a frase é it's okay, but I can't speak English. Olha como há uma junção do speak com English. Speak English, speak English, tá bom? It's okay, but I can't speak English. Let's repeat. It's okay, but I can't speak English. It's okay, but I can't speak English. It's okay, but I can't speak English. E aí, se você não consegue falar inglês, eu tenho uma boa notícia para você. A frase seguinte diz: Energy flows where focus goes. Essa frase não é minha, apesar de eu utilizá-la muito. Eu não sei se essa frase é do Tony Robbins, mas eu já ouvi muito Tony Robbins falando essa frase. Energy flows where focus goes. Significa o seguinte: tudo aquilo que você foca expande. Se você está treinando a sua leitura, vai ficar muito bom na leitura. Lembra que eu mencionei isso? Está treinando a sua escrita, vai ficar excelente na escrita. Mas se você quer falar inglês, você vai precisar de fato falar inglês. Sem que você fale, você não vai conseguir falar, tá bom? Porque tudo que focamos expande, tá? Energy flows where focus goes. Essa aqui tá mais fácil porque tem uma rimazinha, né, que vai te auxiliar. Ó. Fecha os olhos e repita comigo. Energy flows where focus goes.